podcast.com.br. Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros. Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga, tá frio pra caramba e nessa continuidade de pandemia, esse 2021 que parece o 2022, o que eu sinto mais falta é exatamente o cinema. Eu sou o Rodrigo e apesar desse gelo que está lá fora, nós vamos incendiar aqui a imaginação de vocês com os nossos conteúdos e com mais esse podcast, finalmente, depois de tanto tempo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hidalgo e depois de 7 meses aí, o Felipe escolhe a noite mais fria dos últimos 40 anos para fazer um podcast. É para judiar da gente mesmo, né? Eu acho que ele fez por gosto, mas estamos aí. Hoje, Mulher Maravilha e Viúva Negra, e vamos falar bastante coisa e vamos trazer nossas ideias e percepções do filme. Tem que sair com sofrimento, né? Depois de ficar tanto tempo sem gravar, tem que sofrer um pouquinho, né? Até falei aqui pro pessoal que, poxa vida, acho que ele foi no Google pesquisar noite mais fria do ano. Ah, essa aqui, ó. Vamos gravar essa aqui que é melhor. Vai ser, tava lá 28 de julho e daí vamos gravar nessa aí, que é pra ficar bem ruim, né? Mas então o Hidalgo aí já disse qual é que é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar então sobre o filme da Viúva Negra, né, que estreou na última semana aí, no streaming e no cinema, né? Por incrível que pareça, nós já temos cinemas abertos aí com o público reduzido. E nós também vamos falar sobre o Mulher Maravilha 1984, já que nós não gravamos na época do lançamento do filme, né? Mas antes de continuarmos aí, então, eu só queria lembrar que nós temos um apoiador, né? Que é a empresa Capacitar, que representa a Unip aqui no Rio Grande do Sul. Agora o polo, inclusive, mudou de local, não fica mais em Canoas, ele fica em São Leopoldo. Então, quem precisa fazer graduação ou especialização, faça com a Unip, porque ela incentiva projetos de escolas públicas. Nós também temos parceiros, né? Um dos parceiros é a Rede Podcast, que o L Podcast aí faz parte da Podcast. E nós temos também o canal do Professor Viegas no YouTube, no Facebook é Café com o Professor Viegas, onde todo sábado às 17 horas nós temos participado de lives sobre educação. Inclusive a próxima, no próximo sábado aí, vai ter a participação do professor Rodrigo, onde nós vamos falar lá sobre educação especial, né? Atendimento educacional especializado. E o Rodrigo vai ser o convidado especial para quem quiser ir lá conferir. E também nós temos o podcast Escola Pública Podcast, que é do Luciano Seigan, lá de São Paulo. Quem ainda não ouviu, quem gosta de educação, principalmente sobre o que se faz nas escolas públicas relacionado à educação, confiram lá que é um podcast de excelente qualidade. Principalmente quem é professor ou mesmo quem estuda em escola pública tem que ir lá conferir. Indo para o tema, então, vamos começar com o filme mais recente, que é o Viúva Negra, então, que é o que está mais fresco, e acredito que a gente tenha assistido recentemente, até porque o Mulher Maravilha eu não fui reassistir depois do ano passado, nem pretendo já adiantando, né? Mas vamos começar pelo Viúva Negra e depois a gente vai lá, né? Nós temos 2 filmes aí, um é Marvel e o outro é DC. Eu acho que o Hidalgo vai ter que defender o Mulher Maravilha hoje aí, né? Tarefa difícil. Difícil. Pode ser, então, vamos primeiro pelo Viúva Negra? Vamos lá. Como de praxe, se alguém lembra ainda, né? A última vez que a gente gravou sobre filme de herói acho que uns 2 anos praticamente. Eu nem lembro se a gente gravou sobre filme de herói em 2020 ou se foi em 2019 o último, né? Mas a gente faz a leitura, costumava fazer a leitura do consenso da crítica do Rotten Tomatoes e a gente discute, então, esse conceito, tá? No site do Rotten Tomatoes, então, o filme está com uma nota de 81%, é uma nota excelente até para o Rotten Tomatoes, acima de 60%, 70%, o filme já é considerado fresco, como eles colocam lá no Rotten, que seria um filme, digamos que acima da média, né? Então uma nota 8 seria uma boa nota, né? E o consenso da crítica, ele diz assim: os temas mais profundos de Viúva Negra são abafados
em toda a ação, mas continua sendo uma aventura independente, solidamente divertida, que é completada por um elenco de apoio estelar, né? Então a crítica gostou da atuação, principalmente, é o que eles estão querendo dizer aqui, apesar de que eles estão dizendo que o filme não tem profundidade, né? Que ele focou na ação, tem boas atuações, mas ele não tem profundidade nenhuma. Então, Bom, agora eu vou... eu assisti recentemente o Viúva Negra e é um filme que deveria ter sido lançado em maio de 2020. É um dos vários filmes que foram adiados por conta da pandemia, né, dos efeitos que a pandemia trouxe para a indústria cinematográfica em geral. E até eu acredito que ele originalmente era para ele ter sido meio lançado junto com Mulher Maravilha, né, me parece. Mas eu gosto muito do filme, gosto da história. É um filme feito com a competência habitual da Marvel, né? Embora eu pense assim que, até como foi divulgado ali, como foi dito no consenso do Rotten Tomatoes, ele poderia ter aprofundado mais alguns pontos, né? Algumas situações específicas, mas eu acho que o filme cumpriu aquilo que ele se propôs, assim, de uma forma competente, né? Foi uma boa despedida para a Scarlett Johansson, se é que realmente vai ser o último filme dela como Viúva Negra, né? Não sei o que vocês acham. Em parte eu concordo com o Rodrigo, porque realmente é um filme bem executado, assim, ele tem uma qualidade mínima, assim, muito boa, as cenas de ação eu acho que são muito boas também, tem Sim. coisas que lembram muito a trilogia do Bourne ali, da Supremacia, Identidade Bourne. Identidade Bourne, Só que tem algumas coisas, tipo, é aquela história, né? Como eu tendo a ser mais da DC, algumas coisas que me incomodaram no roteiro, assim, tipo... eu, por exemplo, eu não confio muito, aliás, eu não é critério para mim essa questão de bilheteria. Por exemplo, eu acho um filme desse aí, da Viúva Negra, muito melhor do que muito filme que fez uma porrada de... Muito melhor de qualquer Thor, por exemplo. Qualquer um dos 3 Thor, eu acho Viúva Negra muito superior. Pô, não fez por causa da situação, né, gente? A partir de agora, tipo, a bilheteria, a indústria, ela tá se reformulando. O Snyder Cut, ele é o reflexo disso, né? Fez um dinheirão no streaming aí, sendo que talvez se fosse no cinema ia ser um flop geral. Então, as empresas estão administrando as coisas. O próprio Homem-Aranha agora 3 ser adiado, eu acho que é muito em função disso também. Então, sobre bilheteria, assim, eu acho que até injusto esse filme não ter uma boa bilheteria, assim. Para mim é um filme de 1 bilhão tranquilo, assim, ação boa, frenética, no início ao fim e tal. Então eu acho um filme muito bom, a atriz é excelente, então é bem dirigido, ele é bem ajustado, só que tem as escolhas da Marvel, né, que já era uma estrutura que vem desde de anos atrás, então de nada ter peso. Por exemplo, é o que eu comentei com o Felipe ali em off, esses dias que eu fui na escola, que por exemplo, os pais, então, que criaram a Viúva Negra ali por 3 anos, pais, né, no caso, os agentes que criaram ela por 3 anos, na verdade, o que eles eram? Eles eram traficantes, né, de crianças, meninas crianças, eles raptavam crianças e tal, e depois as meninas eram submetidas a algumas coisas, alguns processos de subjugação psicológica, enfim, faziam testes nela, mais adiante eles então esterilizavam elas, então é uma coisa assim que eles utilizaram uma pessoa que era um traficante de crianças meninas e raptava também elas, transformaram um personagem como esse, com esse plot, em alívio cômico. Eu acho que foi uma escolha infeliz do roteirista nesse sentido. Isso me incomodou. Da mesma forma, a Melinda, que no caso seria a mãe dela ali, no caso, que criou ela por um período também, acabou que ela não fez nada, assim, tipo, ela em alguns momentos deu uns relapsos, assim, pela direção de que ela estava assim, sentida pelo que ela passou, que ela fez, na verdade, mas não teve redenção, não teve sacrifício, eu não sei, personagem que comete alguma coisa assim, algum crime hediondo, ou vem de um passado sombrio, eles tendem a fazer um sacrifício no final do filme, ou mesmo de alguma forma, ou mesmo cometer uma loucura, enfim, não aguentar suportar a carga, então, depois da consciência
tomada do que eles fizeram antigamente. Então, é um filme redondo, a ação é muito boa, eu gosto do filme, só que tem esses pontos, então, que são bem características da Marvel, que nada tem peso. Nem um traficante de crianças, então, que vira alívio cômico ao decorrer do filme. Eu vou concordar com os argumentos de vocês, assim, de que o filme é bem feito, assim, né, principalmente para os critérios Marvel de como fazer um filme, assim, né, de seguir a tabela, a ação tem que ser bem feita, bem coreografado, as atuações, a gente pega atores e atrizes já consagrados e a gente coloca nesses personagens, né, até a atriz mais nova, que seria a irmã da Viúva Negra, da Natasha ali, o filme todo praticamente gira em torno dela ali, e ela segura mesmo tendo que atuar com a Scarlett Johansson, né, que ela, por si só, a gente nem precisa falar muito, todo mundo conhece, assim, tanto como Viúva Negra como fora disso, quão boa atriz ela é, assim, né. Eu gostei do filme, assim, de assistir, apesar de que a experiência dentro do cinema teria sido muito melhor, né, assistir o filme no cinema, é um filme que pedia cinema, assim, mas ao mesmo tempo que eu me diverti com o filme, ele foi um filme agradável de assistir, né? Não foi daquele filme assim que te dá vontade de olhar para o celular enquanto tu tá assistindo. Tu sabe que o filme não é bom quando te dá vontade de olhar para o celular enquanto tu tá assistindo. E isso não chegou a acontecer comigo, assim, né? Mas eu fiquei um pouco decepcionado, é aquela questão da expectativa, né? Eu fui assistir o filme com a expectativa mais alta, assim, né? Por quê? O filme ele veio num timing errado, ele devia ter acontecido antes, creio eu, é uma personagem que merecia ter acontecido antes, inclusive antes da Mulher Maravilha, né, porque ela foi introduzida no universo Marvel há 10 anos atrás, né, então lá no filme do Homem de Ferro ela já aparecia, não lembro se no primeiro, mas no segundo com certeza ela já aparecia, no segundo, né, então já tem 10 anos que ela aparece, né, dava tempo de ter feito um filme solo para ela e ainda mais um personagem importante como ela é, assim, né, porque mesmo ela não tendo poder nenhum, é claro que ela é indestrutível praticamente nos filmes, né, com tudo que ela faz, mas a gente foi se envolvendo com a personagem até por aquele caráter de fragilidade dela, de que ela podia morrer em algum momento durante algum filme, né, então a gente ficava um pouco apreensivo, ela parecia um personagem menos importante lá nos filmes, então realmente talvez ela poderia ter algum critério para morrer em algum filme anterior, né? O que é spoiler, acho que todo mundo já viu Vingadores Ultimato, acaba até acontecendo na verdade, né? Então me parece um filme muito mais para introduzir a irmã dela, que vai seguir nas séries agora, e nos outros passagem de bastão, né? Exato, uma passagem de bastão, quando eu acho que, na verdade, deveria ter sido um filme mais dela mesmo, sabe? Um filme mais homenagem, assim. É claro que a proposta da Marvel não é fazer um Logan, por exemplo, mas eu esperava um Logan da Viúva Negra, assim, sabe? Um filme mais dramático mesmo, mais voltado para como ela foi treinada, como isso se refletiu nela, assim, né? Mesmo sendo Marvel, eu esperava que fosse uma coisa na linha do Capitão América Soldado Invernal, que era um filme de espionagem e que se assumiu como espionagem. Como o Hidalgo disse mesmo, o alívio cômico para mim desse filme da Viúva Negra não funcionou. Mesmo que eu goste bastante daquele ator, né, ele é do Stranger Things, ele tem um time cômico bom, mas o personagem em si não funcionou para mim e não era o que eu queria ver no filme, assim, né? Eu queria mais uma coisa de espionagem, os reflexos de como isso refletiu na Viúva Negra, né? E não foi o que eu encontrei, é mais talvez do que eu estava esperando, do que o filme entregou, mas eu acho que o filme não foi excelente em nada, ele foi mediano, um pouquinho mais que mediano em tudo, mas ele não focou em uma coisa assim. A ação não é tão boa quanto do Capitão América Soldado Invernal, pelo menos eu achei que ele tem cenas soltas de ação, não são cenas, digamos assim, coesas, que tem uma coesão uma entre a outra, assim, como tinha lá no Soldado Invernal, né? Eu não achei a dinâmica dela com a irmã tão boa, assim, quanto tinha o Bucky com o Capitão América, os dois lá, um atrás do outro, mas o pior de tudo, ainda nesse filme, é a questão do vilão, né? Eu tô sempre falando sobre isso, né? Que se o vilão não tiver um background, se ele não for cativante, o filme perde muito, né? E eles pegaram mais aquele vilãozinho genérico, assim, e daí o vilão não mostra muito a que veio, né? E como o Hidalgo disse, realmente, né? Se tu pensar no fundo do filme,
são assuntos muito sérios, né? Que é de sequestro de criança, de mexer no corpo das meninas, delas serem sequestradas e tudo, e isso ser tratado sem nenhuma profundidade. Assim, eu acho que deveria ter tido, então, um pouquinho mais de profundidade, né? E o vilão mesmo, a gente sabe que ele é o Berez, assim, e tal, porque ele pega meninas e faz uma lavagem cerebral com elas, aí faz um treinamento, mas a gente nunca sente, né? Chega lá, o ator é bom, mas também ele não é desenvolvido e a gente não acaba vendo, né? E eu acho muito mais interessante o que acontece com o vilão físico ali, né? Que é que seria o treinador, que é aquele que imita os movimentos ali, né? Depois a gente vai descobrir que não é bem ele, né? É uma outra história ali. Eu achei muito mais interessante do que o vilãozão mesmo, do final, que seria o cara que manipula tudo e faz tudo, assim. Só que não teve desenvolvimento, assim. Eu achei decepcionante. Eu achei que não chegou nem perto da expectativa que eu tava. Mesmo que eu baixe a expectativa, assim, com o que a Marvel tinha para oferecer, eu confesso que eu saí um pouco decepcionado, assim. Eu acho que tinha que ser um filme muito mais focado na Viúva Negra e no drama dela ser a Viúva Negra e mostrar o passado dela, do que ser mais um filme. E a forma como tudo acontece, não parece nem que ele é um filme anterior ao Vingadores Ultimato, parece que mesmo que ela tenha morrido lá no Ultimato, parece que é depois, sabe? É todo construído de uma outra forma, assim, para mim não... Apesar de ser um filme bem feito e tudo, agradável, não é um filme ruim, não vou dizer assim, o filme é ruim, não gostei porque o filme é ruim, não, o filme é bom, só eu acho que ele poderia ter sido muito melhor, assim, dentro do que a personagem merecia, né? Não só porque daquilo lá, todo filme pode ser melhor, né? Mas eu acho que ela merecia um filme melhor feito. Até as coreografias mesmo, assim, eu esperava uma coisa mais física, tipo John Wick mesmo, ou aquele filme Atômica, assim, né? De que ia ser uma coisa mais na porrada mesmo, mais focado nisso, e ficou muito... Até mesmo esse personagem do vilão que imita os movimentos, quando ele imita, eu achei que isso poderia ter sido muito melhor utilizado, sabe? Da Natasha tendo que adaptar os movimentos de luta dela para ganhar daquele personagem. Pois é, Felipe. Tu sabes que eu até acho que essa questão do filme tangenciar assuntos importantes, tá? Você pode fazer um paralelo ali com a questão de violência, uso de violência e abuso psicológico contra mulheres, né? Eu acho que tu tem como desenvolver uma coisa importante ali. Tu não tem como deixar de achar isso um mérito que o filme toque nesse assunto, mesmo que de uma forma superficial, né? É muito bom que isso aconteça. É muito bom que o filme coloque as mulheres no protagonismo, né? Eu gosto do elenco de apoio, eu gosto da Rachel Weisz. Eu sou fã, assim, meio crush, assim, né, da Rachel Weisz, desde os tempos que ela era par do Brendan Fraser na Múmia, faz muito tempo. Inclusive, né? faltou dar mais desenvolvimento pro personagem dela, né? Ela é uma atriz tão boa que faltou mostrar mais ela, né? Sem dúvida. O David Harbour, eu achei que ele como Guardião Vermelho, né? Esse é o nome dele. Nome do herói russo dele, né? Eu ainda acho que ali ele tá melhor do que no Hellboy, que ele fez, que foi uma tragédia, né? Então, eu acho que o filme tem coisas boas, mas pequenos detalhes assim que acabam, de repente, fazendo com que ele não se torne um filme que poderia ter sido um pouco melhor, mas é satisfatório, né? Eu considero muito isso, assim. Não, o filme é bom. Talvez tipo, tô sendo chato, porque na verdade eu curti o filme. Até falei, quer ver que esse pessoal da Marvel não vai gostar desse filme? Porque não tem magia, não tem... É muito bom, eu gostei, me diverti pra caramba. O filme passou, assim, não senti a hora passar. Tipo, fluiu, entendeu? Mas é aquela coisa, a personagem, ela devia ter mais importância dentro de todo o arco. Parece que foi um filme feito pra fazer subplot de personagem pra ser utilizado em série, assim, sabe? Tipo Trampolim, pô, daí é desrespeito com a personagem, né? Ainda mais com a atriz. Uma atriz daquela, tu poderia fazer uma coisa de dar mais carga dramática, que é o que eu gosto e tal. E nem trilha sonora eu senti muito assim no filme. Eu acostumado com DC, que é Hans Zimmer a toda altura, né?
Tipo, não, pô, poderia ser mais sensível em alguns momentos, assim, e parece que essa sensibilidade, assim, é um olhar e já troca ou pra ação ou pra alívio cômico. Outra coisa que eu achei que poderia ter sido melhor trabalhado, como o próprio Felipe falou, que da questão dos movimentos, é tipo assim, ela é uma assassina treinada. Assassinos treinados, geralmente eles trabalham de forma assim, a não se apresentar muito e matam indivíduos, então, na espreita, então, de forma bem, em que tiver na volta, enfim, aquela coisa de espionagem mesmo. Uhum. E, tipo assim, o plot, assim, os 3 arcos ali, não é 3 arcos, como é que chama, Felipe? 3 atos. Como? Atos, perfeito. Atos. Obrigado por me ajudar. No primeiro ato, ela explode um carro lá, que daí vem aquele vilão pra matar ela. No segundo arco, ela explode uma prisão, e no terceiro arco ela explode uma nave no espaço, assim, sabe? Ficou muito Braddock, muito Rambo, assim, uma coisa que, cara, eu queria ver ela na porrada, entendeu? Eu queria ver ela dando soco até o cara dando não vou parar, que é o tri, que é o lance do corpo a corpo. Então isso, pra mim, acho que poderia ser melhor trabalhado. Eu fui na expectativa de ver cenas como, por exemplo, assim, no Vingadores. No Vingadores, o Guerra Infinita, lá o primeiro, tem aquela cena que é ela e o Capitão América lutando contra os alienígenas lá, né? Que eles estão atacando o Visão, e daí os dois vão lá, ela rouba até tipo um sabre que um dos alienígenas tem e usa contra eles, ela chuta eles, assim. É super físico o que ela faz, né? E ela em dupla com o Capitão América, aquele tipo de ação é muito legal, assim, fazendo uma dupla, cada um chuta de um lado e tal. A gente já tinha visto isso acontecer com o próprio Capitão América e o Soldado Invernal lá no Guerra Civil, eles lutando contra o Homem de Ferro, né? Então era aquele tipo de cena de luta de dupla que eu esperava, né? E eles aí não fizeram isso para botar aquela cena dela, ela descendo de paraquedas e tudo explodindo e fugindo de paraquedas e aqueles efeitos de coisa caindo, assim, que em teoria era pra gente ficar com medo que vai pegar no paraquedas e tal, ou aquela traminha de ela se disfarçou e virou a Rachel Reis, e a Rachel Reis botou a roupa dela e tal. Eu achei aquilo desinteressante, assim, eles quiseram usar isso para conectar com um filme de espionagem, né, quando eles deveriam ter feito um filme de suspense, um thriller mesmo de ação, como foi o Capitão América Soldado Invernal, né? E não foi isso que eles entregaram, né? Da mesma forma, eu também queria as cenas com um pouco mais de peso dramático, como o que aconteceu na própria morte dela lá no Ultimato, né? A cena dela com o Gavião, né? De que ele que ia se sacrificar. Então eu queria ter visto essa parceria de luta de dupla, assim, mais física, como ela tinha Capitão América, dessa vez com a irmã. Ia ser legal as duas porradeiras, né? E as duas têm treinamento, elas fazendo cenas assim, né? E também não teve aquela cena dramática como a gente viu lá, ela com o Gavião, os dois meio que competindo para ver quem ia se sacrificar lá, né, no Ultimato. Então era esse tipo de cena que eu queria ver, né? A própria vilã, que a gente descobre ali que é o treinador e tal, né? Ficou também subutilizada, né? Ela poderia ter mostrado muito mais cenas de luta e elas tendo que se adaptar, talvez até que treinar as duas uma tática e nos mostrarem isso que elas estão treinando para lutar, porque era um vilão interessante pela forma de luta e ficou subutilizado para colocar lá o grande vilãozão maquiavélico que fica na fortaleza que voa, né? Então eu achei que eles fizeram muitas coisas bem e não escolheram uma delas para fazer com excelência, assim, né? Foi o que me pareceu. E detalhe, né? Esse vilãozão lá, o malvadão, não era tão diferente do que a Melinda e o Guardião Vermelho lá, porque na verdade os ambos trabalharam décadas para ele. Então, na verdade, eles são cúmplices. E em nenhum momento teve redenção nenhum dos dois. Em nenhum momento teve arrependimento, em nenhum momento teve sacrifício. Eles podiam ter se matado, fechado alguma porta, comum de filme, mesmo cometido suicídio. Não aguento lidar com isso, beleza, tipo, faz parte do plot. Agora, o roteirista me escreveu aquilo ali, caraca, tipo, qual é a diferença entre os dois, entre os três, na verdade? Porque eles faziam a mesma coisa, trabalhavam junto, inclusive. Então, isso me incomodou bastante. Mas o filme é bom, cara, que fique bem claro. Se tu for pegar Thor, pegar o filme do Homem de...
Eu gostei muito do filme, me diverti pra caramba. Eu só fiquei chateado que não deram um filme do tamanho que era pra dar pra Viúva Negra. Isso me incomodou mesmo. Exatamente isso, assim, o filme ele é bom quando ele devia ser excelente, assim, porque a personagem merecia isso, né? E só, caso eu esqueça depois também, porque a gente vai passar pra Mulher Maravilha agora, né? Também me pareceu muito, assim, que eles ficaram muito na obrigação de o filme meio que se conectar com as séries da Marvel agora que estão rolando no Disney Plus lá, né? Eu tô assistindo, as séries são legais e tal, né? Mas o filme não tem que necessariamente tá interligado com as séries e daí, vamos fazer só um filme porque tem uma personagem que vai estar nas séries e que talvez esteja em outros filmes depois, né? E me pareceu muito isso. Vamos fazer esse filme aí para conectar com as séries e daí o pessoal vai ser legal. Então, o filme pareceu mais uma propaganda para séries do que um filme em homenagem àquela personagem que a gente vem acompanhando há 10 anos ali, né? Vamos para Mulher Maravilha, então? Vamos lá para Mulher Maravilha. Vamos ver, então. Nota e consenso de crítica do Rotten Tomatoes. Mulher Maravilha 1984, esse já vai ter nota de 59%, né? Então já é bem menor, né? Eles classificam como podre, inclusive, né? Porque o Rotten Tomatoes tem ali as classificações, que é o Rotten, que seria quente, né? Ou o podre, que é o caso aqui que ficou, então, pro Mulher Maravilha 1984, né? E o consenso diz assim: luta com a sobrecarga da sequência, mas ainda oferece escapismo vibrante o suficiente para satisfazer os fãs da franquia e seu clássico personagem central, né? Então, eles estão dizendo que o filme é legal por rimar com o primeiro filme, porque a Gal Gadot tem carisma, né? Tem cenas de ação legais, porém o filme é feito com desleixo. É isso que eles estão querendo dizer, né? Que ele é mal escrito, que outras coisas no filme não funcionam, né? Pode o Hidalgo comentar esse primeiro, então? É DC, Hidalgo, é DC, tu tem que gostar. Manda ver, né? Não, pera lá. É DC, mas tu só escolhe filme bom pra fazer. Tu escolheu o filme do Joss Whedon lá, o Liga da Justiça, depois escolheu Shazam, agora escolheu Mulher Maravilha 84. Pois a gente não gravou sobre o Snyder Cut, né? A gente vai ter que fazer sobre o Snyder Cut. Pois é, cara, tu só escolhe o pior filme que tem porque ver que daqui a pouco tu vai querer falar também sobre Esquadrão Suicida e Aves de Rapina também, porque tu só escolhe o filme que tanto tem um monte de filme bom pra falar. Mas vamos lá, Mulher Maravilha é um desastre do início ao fim pra mim. Do início ao fim, pra mim não funciona. Ele é um filme que ele não conversa com nada, assim, ele é tipo o Harry Potter de saia, entendeu? Tem a pedra filosofal lá, mágica, que traz o namoradinho dela de volta, que tá num corpo transfigurado, que só ela enxerga, e daí a vilã é vilã porque tem inveja de como ela caminha de salto, é um negócio assim, absurdo. E daí, tipo assim, várias referências sutis, então ela é uma pacifista forçada, porque ela é uma semideusa super forte, aí eles conseguem enfraquecer ela, que é mais louco, porque ela foi apresentada no BVS lutando com o Apocalipse lá e dando risada. E ali ela tava lutando com os vilãozinhos lá sofrendo. Então é um filme terrível, ruim, péssimo. Eu assisti assim e perguntei, nossa, eu quero desver isso. Porque se tu pegar a Mulher Maravilha, do filme inicial dela, ainda que tinha um pouco de Zack Snyder, que eu sei que você não gosta, mas depois puxar pegar essa 84 e pegar do Snyder Cut, o Snyder Cut ela é violenta, ela é séria, a atriz ela funciona melhor, ela não é uma boa atriz, ela é bem assim, vamos dizer assim, bem sofrível, assim, ela não tem muita expressão e tal, mas a intensidade que o Snyder consegue botar em cima dela, com filtro, com trilha e com a expressão, caraca, tipo, ninguém... E ela mata também, tipo, não tem frescura. E lá ela é paz e amor e tal, salvando criancinha no shopping. Caraca, uma semideusa fazendo aquilo, entendeu? É o tipo de coisa que eu não gosto, que o pessoal gosta, por exemplo, do Super Antigo, que era um semideus, um deus que salvava gato da árvore. Tipo, eu prefiro o Henry Cavill destruindo o prédio mesmo. Mas é uma questão minha, né? E aí, Rodrigo? Bom, eu não vou ser assim tão implacável com essa sequência do Mulher Maravilha, apesar de eu ter achado inferior ao primeiro filme, sim.
O primeiro filme é muito bom, ele tem uma história bem redonda, ele tem mesmo até os vilões ali do primeiro filme, né? É o Zeus, né? Que é o... Até esqueci o nome do ator agora. Não, o Zeus não, nada a ver, o Ares. O Ares, é. Deus da Guerra. Deus da Guerra, exatamente. Tem motivações boas, né? A história é super bem contada, a Gal Gadot funciona muito bem ali, o romance dela com o Steve Trevor no primeiro filme é muito bem retratado, né? Tem uma mensagem muito boa, sem dúvida, eu gostei muito. O segundo filme, assim, ó, o que eu posso dizer para vocês? Eu gosto daquela sequência inicial que aparece ela criança sendo treinada, tipo os Jogos Olímpicos lá em Temícera, né? Gosto daquela cena. Eu gosto da atuação do Pedro Pascal como Maxwell Lord. Eu acho que ele é um bom ator, que talvez, de repente, não tenha sido tão explorado quanto deveria. Eu gosto também da Kristen Wiig, que é aquela atriz que faz a Mulher Leopardo. Não gosto da história. Acho que a história realmente ficou um pouco sem pé na cabeça. Não gosto da Kristen Wiig depois que ela vira Mulher Leopardo no final, que aquela sobrecarga de efeitos especiais em cima e tal. Achei muito estranho também a ressurreição do Steve Trevor, a forma como ela se deu no segundo filme. Então, assim, eu não vou dizer assim que eu tenho achado o filme uma completa tragédia. Eu acho que algumas coisas ainda foram suficientes para me manter interessado, mas, sem dúvida, para mim, o segundo filme deveria ter... Ele foi feito com um certo desleixo, assim, né? E não fez jus ao primeiro filme. Né? Mas também eu não creio que tenha sido essa tragédia que o Hidalgo fala. Respeitosamente, vou discordar um pouco nisso. Mas também eu acho que teve em alguns aspectos, ele é muito inferior ao primeiro filme. Isso, sem sombra de dúvidas. Eu hoje vou ficar com o Hidalgo nessa aí. Bah, cara, esse filme me incomodou muito, assim, eu não consegui gostar do filme, apesar dele ter suas qualidades, né, como qualquer filme com dinheiro que foi investido nesse, ele, claro, que tem suas qualidades, né, mas o filme é todo errado, assim, aí eu vou pelo que o Hidalgo diz, né, o filme até nisso perdeu, né, porque ele saiu meio próximo do Snyder Cut, né, saiu Mulher Maravilha, e logo em seguida já saiu o Snyder Cut, né? E na comparação, esse filme fica muito ruim, assim, né? Então, eu acho que deixasse o Zack Snyder, então, fazer, que teria ficado muito melhor, né? Melhor. Exatamente como o Hidalgo disse, né? Dá aquele caráter mais físico, de porradeira para ela ali, e deixa ela dar porrada, que é isso que a gente quer ver, né? E daí o filme ele já começa errado ele, para mim, já dava uma fedidinha nos trailers, já, né? Pra que trazer o macho da mulher de volta, né, cara? O Steve Trevor, ele funcionou tão bem no primeiro, foi legal e tal, pra que trazer o cara de volta, né? Então é pra ser um filme empoderador, onde foi o primeiro filme de super-heroína, o filme funcionou quando aconteceu lá o primeiro, né? Então mostra mais daquilo, foca nela e tal. Aí, no trailer já trazia o cara... E fazem o filme todo girar em torno do macho, né? É tudo traz ele de volta, o amor da minha vida. Ela não namorou ninguém desde os anos 40, né? Tá em 84 ali, então 40 anos depois, né? O cara era tão bonzão que a Mulher Maravilha gamou nele e ficou esperando ele 40 anos, assim. E não cabe mais isso no mundo de hoje, né? Não tem... fazer um filme sobre uma personagem feminina forte dessas e o roteiro todo vai ficar em torno do macho, né? Isso aí já não funcionava, né? Aí nos colocam a parte mais legal do filme, que é lá na ilha, Temícera, né? Lá em Temícera, acontecendo lá, ela criança e tal, e daí aquilo que é o legal do filme é só o prólogo, é só o início, né? Se o filme fosse todo na ilha, né? Ela voltando pra ilha, acontecendo alguma coisa, ela tivesse que ir lá ajudar, tava feito o filme, ia ser excelente se fosse assim, né? E aí eles não sabem o que querem fazer com o filme, tanto que daí, qual era a proposta do filme? No título do filme tá Mulher Maravilha, 1984. Vai se passar nos anos 80. No próprio trailer, eles colocam uma proposta de fazer umas piadinhas ali com os anos 80, né? Daí bota o Steve Trevor com aquelas roupinhas dos anos 80, né? Só que daí pegam o personagem errado para ser o alívio cômico ali, sendo que ninguém queria ver ele no filme, então pega ele para botar alívio cômico.
é claro que a gente ia ficar de má vontade com ele, né? Não teria como funcionar, né? Mas, além disso tudo, se eles tiverem desenvolvido os vilões e botaram 2 atores, uma atriz e um ator excelentes para fazer, né? Tanto a Kristen Wiig quanto o Pedro Pascal são ótimos atores. E as cenas com eles eu acho legal, tudo que acontece com eles eu acho legal, só que daí tira daquilo para mostrar lá aquele romancezinho de novo. E o plot do roteiro, vamos combinar, né? No quadrinho pode até funcionar como o episódio do mês lá nos quadrinhos, né? Pô, mas uma pedra dos desejos, né, cara? Pra funcionar como o mote da história toda, também não tinha como funcionar, não tinha como gostar disso, né? Então... Daí esse filme entra aquilo que tu chama o Zack Snyder de brega. Esse filme é brega. Porque ela dá uns pulos, voa, parece que tá na CW lá... O lacinho dela faz pega a bala no ar, é umas coisas absurdas que acontecem nesse filme, cara. Sim, e o brega, quando eu me refiro do Zack Snyder, é porque ele exagera, assim, mas isso eu gosto nele, assim, sabe? Ele gosta, assim, ó, essa é a minha proposta, eu vou fazer cena de ação, e eles vão pra porrada mesmo, e daí eu acho que ele pesa a mão, mas essa é a proposta dele, ele faz isso, né? Aí nesse filme eles tentam emular isso e ao mesmo tempo fazer piadinha, né? E daí nada funciona, cara. É tudo muito errado nesse filme. Assim, apesar de que ela é muito carismática, continua sendo uma atriz muito carismática, só que ela também ainda não consegue segurar um filme sozinha, assim, né? E quando ela tem que atuar com o Pedro Pascal e com a Kristen Wiig, daí na atuação, assim, pra mim destoa. A gente já nota que ela não é, apesar de muito carismática, ela não é tão boa atriz assim. E eles são atores excelentes, só que o texto é uma porcaria, né? Eles tentaram salvar o roteiro, mas não tinha como, né? Pô, Mas eu aposto, der o Mulher Maravilha pro Zack Snyder fazer, ele faz ela segurar o filme sozinho. Porque aí sim ele vai centralizar ela como poder do filme. Porque como é um lance de... No Batman vs Superman, uma das melhores coisas do filme era um filme irregular, que tinha seus tropeços, mas uma das melhores coisas do filme foi quando ela apareceu, na minha opinião. Uma das melhores coisas do Snyder Cut é ela. Sim, e deixar o Snyder, ou mesmo que ele não dirija, que ele dê dicas de cenas, né? Porque o Snyder pode ser até que daqui a pouco ele pese a mão numa coisa, em outra, daqui a pouco ele exagera de focar no nome da mãe do Superman e do Bruce e tal, mas ele escreve bem cenas, né? Todas as cenas que ele escreveu para ela, ou que ele, digamos, aprovou, o que os roteiristas fizeram, é muito bem feito lá no Batman vs Superman, né? E a gente pega de novo, né? Na comparação com o Snyder Cut, a gente vê que no Snyder Cut até o vilão do Snyder Cut funciona, né? Ele dá um background pro vilão, a gente entende porque que o vilão é daquele jeito e tá fazendo aquilo, isso que tinham podado lá no filme que foi dos cinemas, que não funcionou, com o Snyder funciona. E ele, com esses atores e esses vilões na mão, mesmo que ele pesasse a mão dele e ficasse meio brega, que nem eu coloquei, ia ficar muito melhor colocado, né? Ele não ia ficar tentando fazer piadinha o tempo todo, aí traz lá o macho para ficar na piadinha ali, é tudo errado, para mim nada funcionou nesse filme, assim. Esse sim eu fiquei assistindo e comecei a pegar o celular na mão, assim, outra coisa. E enquanto o filme passa, eu vou ver outra coisa aí, né? E dava uma olhadinha, assim, mas já me desagradou, assim, no início. Eu posso só fazer uma colocação rapidinha? Eu vi recentemente uma entrevista com o roteirista da DC, que é o Chris Terrio. Eu acho que ele ajudou a roteirizar o Batman vs Superman, por exemplo. E eu penso que o que ele colocou nessa entrevista deve ser um dos problemas que acontece. Muitas vezes, porque assim, no Mulher Maravilha 84, ele foi dirigido pela mesma mulher que fez o primeiro filme, com a mesma atriz que fez o primeiro filme também, normal, né? E a gente ficou pensando assim, como é que alguém que fez um trabalho tão competente, tão bem executado no primeiro filme, possa ter, de repente, desapontado tanto no segundo, né? E o que o Chris Terrio colocou foi isso, que muitas vezes tem essa diferença entre a visão criativa do diretor e dos roteiristas, né, comparado àquilo que o estúdio quer, né? Ele estava colocando assim, que quando ele fez o roteiro pro Homem de Aço, né, um pouco antes deles filmarem e tudo mais,
ele apresentou o roteiro para os executivos da Warner, né? E os executivos da Warner leram, fizeram uma reunião, tudo mais. E aí, quando os executivos viram aquela ideia do Super-Homem pegar a nave que ele veio, o podzinho que ele veio quando bebê, para arremessar contra o Zod, uma daquelas cenas de luta assim decisiva no filme, né? Diz que a primeira reação dos executivos da Warner foi mostrar contrariedade. Eles não queriam que aquela cena fosse incluída no corte final do filme. Daí ele perguntou, mas por quê? E os caras disseram, porque se o Super-Homem pegar o pod, a navezinha que ele utilizou, e fizer isso, depois como é que ele vai voltar para Krypton? Aí ele diz, o Chris Terrio, né, ele disse que depois que o cara falou isso, ficou um minuto de silêncio. Ele olhou pro cara e falou, Krypton explodiu. Você viu o tempo, sabe? Os caras, eles não têm familiaridade com a mitologia, com a história dos heróis, entende? E aí, muitas vezes, essa diferença de visões e tal, a ideia que os diretores têm, os roteiristas também, acaba esbarrando naquilo que o estúdio quer e, às vezes, esses problemas acontecem e acabam resultando o resultado fica irregular, né? Como, de fato, ficou Mulher Maravilha 84. Né? E outra que eu achei, assim, ruim, existiu no filme, assim, uma ancoragem emocional do vilão lá, do ator ali, como é que é o nome? O Pedro Pascal. Pedro Pascal. Uma ancoragem emocional com o filho dele que achei meio estranho aquilo, assim, parece que não foi fluido, não sei se eu já não estava prestando atenção no filme, sei que no final, ao mesmo tempo que tu tinha uma relação estranha, eu acho que o filme queria que houvesse, então, o que eu falei da redenção, né, do personagem no final, mas a forma como eles trabalharam com aquilo não foi uma forma fluida, assim, foi meio truncado, assim, como se... Eu não sei se foi a edição que foi ruim, eles cortaram algumas cenas, sei que pra mim não funcionou, apesar de depois o cara, no final do filme, a gente ficar, então, emotivo com a situação do personagem, porque ele teve uma história ali, né, teve um plot onde ele passou por algumas coisas e por isso que ele se transformou naquilo que ele se transformou. Mas não ficou fluido, ele ficou truncado, pra mim não funcionou bem. Verdade. E não deram tempo de tela nem pra ele, nem pra Kristen Wiig, né? O porquê de colocar dois vilões, assim, né? Se tu vai colocar dois, tu tem que dar tempo de tela pra eles e o roteiro tem que ser muito bem escrito, já que vai ficar limitado, eles vão ter que dividir entre os dois, né? E todo esse tempo que deviam ter dado pra eles, deram lá pro personagem do Steve Trevor, que tava sobrando, não devia estar ali, não fazia sentido nenhum, né? Ele nem foi tão bom assim no primeiro filme pra justificar ele ter aparecido de novo, assim, né? Então, nada funciona, né? Mas, comparando os dois filmes, assim, também, agora durante a pandemia, ficou mais óbvio, e eu acho que os estúdios também deveriam ver isso, que se a gente não vai mais assistir os filmes no cinema, e antes a gente já não assistia alguns por falta de grana mesmo, porque o cinema é muito caro, né? E não é só o ingresso, tem todo o envolvimento disso, né? Mas agora é cada vez mais os filmes serem lançados no cinema e no streaming, então muitas das pessoas vão assistir em casa, né? O filme tem que funcionar independente do cinema, porque eu tenho certeza que se eu tivesse assistido esses dois filmes no cinema, eu teria gostado um pouco mais, porque tu tá no cinema, daí tá vendo a cena de ação na tela grande, isso deixa melhor um pouco a tua impressão sobre o filme, né? Só que não é mais o caso no momento, né? A gente tá durante uma pandemia, não dá mais para pagar tanto filme, a Marvel tá lançando filme a fuzel, agora não tem mais como a gente pagar para ver todos, a gente vai acabar assistindo mais em casa mesmo, assim, né? E o filme tem que ser melhor escrito, não pode mais ficar só sobre as cenas de ação, que foi o que eles tentaram fazer. Vamos fazer cenas de ação grandiosas, e isso o público vai gostar e tal. Aí se o cara vai assistir em casa, não agrada tanto quanto seria numa tela de cinema, né? Então, além de eles não terem se esmerado para fazer alguma coisa com excelência nesses filmes, ainda há esse fator de que não é a telona, assim, com o áudio perfeito, que vai acabar melhorando um pouco a qualidade, digamos que instintiva do filme, assim, né? Então, isso também acabou fazendo com que influenciasse de não gostar, assim, né? Mas, como a gente estava falando no caso do Snyder mesmo e tudo, olha como no caso do Snyder, no Snyder Cut lá,
quando os produtores não metem a mão no filme, o quanto fica melhor o filme deles, né? Os produtores estragaram, pra mim, a versão que foi pro cinema do Batman vs Superman, botando um vilão bonecão no final lá, de qualquer jeito, sem desenvolver o vilão. No Liga da Justiça fizeram a mesma coisa e ficou provado no Snyder Cut que o vilão do Snyder Cut foi desenvolvido ali agora e ficou muito melhor o Lobo da Steppe ali, da forma como ficou no Snyder Cut, né? Então, quando o produtor mete a mão, assim, claro, eles não são fãs, eles só querem ganhar dinheiro com o filme e tal, né? Mas eu acho que os dois poderiam ser muito melhores, tanto Viúva Negra quanto Mulher Maravilha, apesar de que Viúva Negra é um filme muito melhor, né? Sem nem comparação, e o Mulher Maravilha é uma pena, porque tem muita coisa legal no Mulher Maravilha, assim, só que são todas coisas desconectas que não compõem um filme, né? Só compõem, no máximo, um personagem, um ator, mas como filme mesmo, eu também achei um desastre, como disse o Hidalgo aí. É o que eu sempre falo, né? O problema da Warner é os acionistas. Tu fala dos produtores, os caras que põem o dinheiro no filme porque eles querem fazer 1 bilhão de qualquer jeito, independente de como o filme sair. Então, enquanto os acionistas estiverem mandando no setor criativo dos filmes, a gente vai ter isso que a gente vai ter. Vai ter um Snyder Cut na gaveta, que só saiu por causa dos fãs. Vai ter um filme da Mulher Maravilha bagunçado dessa forma. E agora vai ter mais coisa vindo por aí, tipo, vai ter 2 Batman no cinema, não tem mais cânone, tem multiverso. Isso aí pra mim é uma desculpa bem dada, porque pra incompetência deles em fazer um universo coeso. Infelizmente, essa é a verdade. E falta até setor de qualidade na empresa, digamos assim, né? Porque o que a Marvel fez? Ela entregou pro Kevin Feige e ele tem um controle de qualidade, né? Às vezes na maioria das vezes ele acerta, em outras ele erra, mas ele tem um controle de qualidade. Não, isso aqui tá destoando, não vai ser feito. Às vezes chega até um diretor lá com uma ideia muito que nem o diretor do Homem-Formiga lá, que é o diretor da comédia conceituado, e lá pelas tantas disseram, não, cara, se tu quer fazer o teu filme, não é um filme da Marvel que tu vai fazer outro, assim, né? E ele faz um controle de qualidade, né? E eles tinham que ter isso na DC também, né? Ainda que a gente tenha alguns que não gostem dos filmes do Snyder, ele tinha essa qualidade, ele tinha os seus fãs que gostavam muito, né? Então, alguns que não gostam, canções da hate dos filmes do Snyder. Ah, não, para lá. Vamos lá. Não, mas eu digo assim, é que o que eu digo assim, tu gosta mais da linha Snyder, né? E da Marvel, dessa parte de piadinha e tal, não é muito a tua praia, né? E eu acho que funcionava isso, tava legal no Snyder. Até aquele Coringa que a gente viu, o filme do Coringa, ele ia funcionar no universo do Snyder, assim, ele comporia ali dentro, né? Mas agora não, cada filme da DC é de um jeito, nada... um filme é bom, o outro é ruim pra caramba, né? Nada combina, se eles tentarem juntar o universo de novo, aí vai ser um problema, né? Agora estacar esse negócio de multiverso e azar. Se acostumem você, a gente que é fã da DC aceita que, né, enfim. E agora a minha única preocupação agora é que eu quero ver o Homem-Aranha no cinema, né? Então, eu acho que sai esse ano ainda, né? O Homem-Aranha acho que sai em dezembro, se eu não me engano. Parece que em novembro. Em novembro já? Parece que em novembro. Daí, espero que chegue depois da segunda dose para poder ver no cinema, porque esse eu faço questão de ver no cinema, né? Eu também. Mais alguma coisa para acrescentar aí? O que a gente torce é que, mesmo com exemplos bons como Viúva Negra e nem tão bons quanto o Mulher Maravilha 84, o que a gente espera realmente nesse universo dos super-heróis é que tenha mais representatividade, que a gente tenha mais histórias assim, com mulheres protagonistas, com o que foi na Marvel, o próprio Pantera Negra, né? Você ter toda uma cultura sendo retratada assim, como se fosse um país no continente africano. Você ter, agora também você vai ter o Shang-Chi, né? Que é um protagonista asiático também. Então, o que a gente torce é que o mundo dos super-heróis nos cinemas reflita um pouco mais essa diversidade, né? Que não fique apenas no mocinho branco, de olho azul, caucasiano, que, né? A coisa seja mais diversificada. Eu vi também que o Michael B. Jordan deverá... ele está desenvolvendo um projeto de uma série com o Super-Homem Negro, que vai sair também, né? Pela DC. Então, o que a gente torce é que, tendo boas histórias e refletindo mais essa
diversidade, a gente tenha mais motivos para assistir o filme, seja nos cinemas ou também nos serviços de streaming, né? Feito, então, pessoal. Acho que nosso primeiro episódio, que fica abaixo de 1 hora, não, a gente já teve outros, né, que a gente não chegou a gravar 1 hora, né, mas hoje a gente foi mais sintético, até porque tá frio pra caramba, né? Não sei em que momento aí você está nos ouvindo, né? Mas hoje é um 28 de julho aí de 2021 e tá frio pra caramba, né? Aqui onde eu tô tá ligado o ar-condicionado, eu não sei, mas deve estar 0 grau na rua aí. Imagino que se não tá 0, tá 1 ou 2, né? Te prepara pra congelar agora que tu vai sair, que tá terrível. É, pior. Nevasca em Canela, cara. Ah, vi imagens ali impressionantes. E vamos combinar... Tá, só uma coisa que vamos combinar, ó, vamos combinar de fazer, então, antes de sair o Esquadrão Suicida agora, fazer o do Esquadrão Suicida, fazer do Zack Snyder, de repente fazer dos espetáculos, a gente já fez do Homem-Aranha, né, já fez. Alguns aqui antes de sair os próximos, acho que é bacana fazer isso. Fazer antes mesmo de lançar ou depois que saiu? Antes mesmo, pra mim eu gravo toda semana, é só chamar aí, tá bom? Ó, o Esquadrão Suicida aí parece que conseguiu 100% no Rotten Tomatoes, né? Ah, é? Uhum. É, eu acho que vai ser bom o filme. É que o diretor é bom, né, cara? Pelo menos ele... James Gunn. Os Guardiões da Galáxia na Terra. Eu já dou hate antes de ver o troço. Mas o trailer não gostou, Hidalgo? Nem um pouquinho, não. Sei lá. É muito Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é bom porque é Guardiões da Galáxia. O Esquadrão Suicida sei lá, queria, sabe? Taca pra alguém sério fazer o troço, não adianta, não. As loucas confusões de uma galera que é puro agito, né? Eu espero que não seja assim. Não, vai ser bom, o diretor é super bom, entendeu? Mas é a pegada DC, eu quero ver troço sombrio, aí ó, o Pattinson vindo aí com o Batman, diz que o Flash vai ter uma pegada diferente também e tal. Isso. Então, um negócio mais sério, assim, é o lance, entendeu? O próprio, cara, outra série que a gente podia fazer, a série Watchmen, é excelente, excelente. Vocês chegaram a ver, cara? Aposto que sim. A série, sim. A série sobre o filme de 99. Assiste a série, Rodrigo, tu vai gostar, tem bastante esse negócio de tratar questões sociais também, tu vai adorar. Legal. E, caraca, é muito excelente, tipo, dava pra gente trazer até vocês que são da humanas, enfim, linguagens, você consegue desenvolver muita coisa em cima daqueles filmes ali, daquela série. Não, a série é muito boa. É que a HBO também, né, diz que o serviço de streaming agora da HBO, que é da Warner, diz que tá valendo muito a pena assinar pra assistir, né. A gente baixa, na verdade, né? Eu e Hidalgo a gente baixa, né? Mas tem muita gente migrando do Netflix, porque o Netflix tá R$50 agora, eu acho, a assinatura, né? Ah! E aí o mais acessível é o Torrent Plus. O Torrent vai ali. Mas o Prime Video vale a pena por causa do frete grátis na Amazon, né? Quem compra algumas coisas no site da Amazon, às vezes fica com frete grátis. É baratinho, acho que R$9,90, né? Isso, é um preço de uma Coca-Cola. Pra te ver como a Coca-Cola tá caro, né? Comparado, mas enfim. Vai descansar lá, o Felipe tá louco pra ir pra casa. A gente conversa depois. A gente não finalizou o episódio propriamente dito, né? Vocês não querem dar recado final, nem nada. Tá. Desculpa. Não, que eu sei que tu tava com pressa, comecei a falar depois, desculpa. Ah, não. Só pra finalizar, depois tu corta isso que a gente tava falando e bota aqui, né? Eu tenho que falar pra ti, no meu notebook pegou fogo, tá? Eu vou ter que ver com outro editor depois. Ah, é? Nossa. Vida de professor do estado. Tá bom ainda, né? E lembrando, então, que no próximo sábado, às 17 horas, na página do Facebook Café com o Professor Viegas, nós vamos entrevistar aí o professor Rodrigo falando sobre atendimento educacional especializado, né? Lá o AEE. Confiram lá, então, às 17 horas. Lembrando de conferirem os outros vídeos também do canal do Professor Viegas no YouTube, lá, só ir no YouTube, canal do Professor Viegas. Toda quarta-feira ele faz vídeos sobre tecnologias da educação. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando, uma quarta-feira, está acontecendo lá a live, depois ele posta editado também no canal dele. Escutem o Escola Pública Podcast também, toda sexta-feira tem episódio. São essas as recomendações. Vida longa e próspera a todos aí. Falou! Feito!